Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki e hoje eu vou falar sobre o porquê o Mamadou é um dos grupos que pode mudar a imagem da indústria de K-pop. Mas a questão é, por que Mamadou é um dos grupos que pode mudar completamente a indústria? Eu já comentei aqui no canal, mas existe um preconceito em relação à idade no K-pop. Existe um movimento discriminatório, principalmente com as mulheres. Na verdade, celebridades não são os únicos alvos. Todas as mulheres em qualquer setor enfrentam essa forma específica de julgamento. Muitas vezes vemos declarações como: "Você não é muito velha para fazer isso?", seja em nossos trabalhos, espaços de fandoms ou na sociedade em geral. Parece haver uma limitação sobre o que as mulheres podem desfrutar ou fazer e há uma pressão para aderir aos papéis que, entre aspas, destinamos a preencher. Todos nós vemos isso enquanto crescemos. Quando as nossas estrelas femininas favoritas atingem uma certa idade ou optam por se casar e terem filhos, algo muda. A maneira como elas são percebidas na indústria sofre uma reviravolta drástica e elas são de alguma forma empurradas para papéis centrados na maternidade ou na idade, independentemente de estarem ou não pessoalmente prontos para mudar a forma como se veem. A indústria espera que elas se afastem de suas carreiras para, entre aspas, se concentrar em criar uma família. E a indústria de K-pop é uma das que mais promove essa mentalidade. De fato, tanto idols, homens como mulheres, enfrentam julgamento. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre prazo de validade dos idols, que a maioria, quando chegam nos seus 30 anos, são vistos como descartáveis, que não servem mais para a indústria e muitas vezes é quando os grupos dão desband. E isso é um aspecto triste, porque só porque você completou 30 anos não significa que você precisa desistir do seu sonho. Ou ainda idols que, entre aspas, decidem se aposentar para casar e terem filhos. Embora hoje em dia temos visto mudanças positivas em relação a idols anunciando que vão se casar ou o nascimento de seus filhos, a ideia de idols que são pais retornando às suas carreiras ainda parece um pouco estranha para certas pessoas. E é compreensível até certo ponto, porque você acompanha aquele artista e de repente aquele artista adquire uma família e pode ser que você não se identifique com ele porque não é o estágio que você está atualmente passando na sua vida. Mas a relação principal é o desejo que eles têm de serem idols e o quanto a qualidade artística desse idol cai simplesmente porque ele/ela decidiu se casar ou ter filhos. Casar ou ter filhos não significa que aquele idol deixou de ser um artista que ele sempre foi. Casamento e filhos fazem parte da vida de um idol como a maioria dos seres humanos e não são toda a sua identidade. Mas quando isso acontece, os idols são forçados a decidir entre ter uma carreira de sucesso ou ter uma vida normal, casar, ter filhos, sendo que é completamente aceitável fazer as duas coisas. E essa foi uma questão trazida à tona com a estreia do supergrupo de K-pop Mamadou. Formado através do reality show Mama The Idol, Mamadou é composto por 6 ex-idols lendárias que deixaram para trás o mundo do K-pop quando se casaram e tiveram filhos. Sanye, ex-Wonder Girls, Carrie, ex-After School, Jungha, ex-Jewelry, Eunji, ex-Baby Vox, Pyle, artista solo, e a atriz e ex-membro da banda de rock Bella Mafia, Hyun Jun-hee. Essas idols são principalmente da primeira e segunda geração do K-pop que estrearam no final dos anos 90 e início dos anos 2000. A sua faixa etária abrange uma década, com a membro mais nova, Sunye, com 32 anos, e a mais velha, Carrie, com 42. Todas as integrantes do Mamadou eram idols proeminentes antes de desistirem de suas carreiras para criar sua própria família. Para se qualificarem para participar do programa, cada uma delas tinha que ter no mínimo 2.000 membros em seus fãs-clubes oficiais e pelo menos 20 mil seguidores
seguidores no Instagram. Após o programa, o Mama Doll estreou no dia 28 de janeiro com o single Wahib e foi um sucesso instantâneo. O MV até o momento tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, enquanto a música entrou na parada World Digital Songs da Billboard na 14ª posição e foi uma das 20 faixas de K-pop mais transmitidas no Spotify em 2022 até agora. As garotas fizeram também uma performance no M Countdown que foi extremamente elogiada. Todas as 6 passaram uma confiança e carisma que é raríssimo nós vermos hoje em dia no K-pop. Inclusive, carisma é uma das coisas que a gente mais tem visto reclamações sobre essa 4ª geração do K-pop, e todo esse cenário de idols retornando do hiatus ou do serviço militar e lançando músicas novamente, como o Big Bang, que acabou de anunciar um próximo retorno, como a Ciel, como Super Junior e outros idols da primeira e segunda geração que estão constantemente lançando novas músicas desde 2021, mostra que 2022 é o ano da nostalgia e dos retornos lendários, além da prova de que não existe prazo de validade quando se trata de um artista. Esse é um dos aspectos mais tristes do K-pop, pensar que idols têm prazo de validade e o como a indústria vê essas pessoas muitas vezes como alguém descartável. Ah, fulana tá chegando nos 30, vamos dar disband no grupo dela e vamos lançar outro exatamente igual, só que com integrantes mais jovens. É realmente triste como idols veteranas não são valorizadas, por isso que o sucesso desses grupos, desses idols da primeira e segunda geração são muito importantes, porque é por meio de grupos experimentais como o Mama Doll que as empresas vão ver que os fãs ainda têm interesse nessas pessoas e que eles não precisam ignorar um idol ou um grupo quando esse chega na casa dos 30 ou quando decide se casar e ter filhos. No caso do Mama Doll, como eu disse, o grupo foi apenas um projeto experimental. Algumas membros não moram na Coreia do Sul e por isso não tem como elas serem idols em tempo integral, mas ainda existe uma esperança de que o buzz nas mídias sociais e os números de streaming de Wahib possam convencer a empresa responsável por elas e a produção do programa Mama The Idol a investir em um plano de longo prazo. A partir de agora, as 6 membros do Mama Doll novamente seguirão caminhos separados, mas elas trouxeram uma mudança fundamental na indústria, que ser mãe não significa que você não pode ter outra identidade e que o impacto de um idol não é algo que pode ser facilmente apagado. Seja o idol tendo 30, 40, 50, enfim, isso não muda o fato de que eles sempre vão continuar sendo artistas. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixem nos comentários o que vocês pensam em relação a esse assunto. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Kisses e let it go!